não existe anjo da guarda. Ou será que existe? Bom, no Salmo 34, verso 7, a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Devido a histórias antigas, hinos antigos, pregações fracas, muitos pensam que existe um anjo da guarda, alguém ao lado do cristão, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o único objetivo de guardar e proteger aquele cristão, de maneira que cada cristão teria que ter um anjo ao seu lado 24 horas. Isso seria um anjo da guarda. Porém, a Bíblia, ela não diz isso em lugar nenhum. A Bíblia não dá base para essa doutrina, para essa crença. O salmista, quando ele fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor, essa expressão ou essa frase, anjo do Senhor, é um termo comum do Antigo Testamento para se referir a Cristo. É uma referência ao Senhor Jesus Cristo, na famosa teofania. Teofania é o termo teológico para Deus escondido, para que a gente possa encontrar Jesus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Jesus aparece como anjo do Senhor em várias passagens bíblicas, sendo a principal delas a aparição feita a Moisés na sarça ardente, Êxodo capítulo 3, versículo 2. Portanto, não é um anjo que acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, porque você não teme anjo, você teme ao Senhor. Mas é o próprio Senhor Jesus que acampa ao redor dos seus servos, dos seus escolhidos, dos cristãos, e os livra. Porque o próprio Jesus, no Novo Testamento, Mateus 28, 20, ele fala: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é Jesus que está com você todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O mesmo salmista, ele esclarece em outros salmos, dizendo, o meu socorro vem do Senhor. Olha que interessante. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? Do anjo? Claro que não. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele fala, Salmo 121, é o Senhor que te guarda, o Senhor te guardará de todo mal. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, esse você conhece. Não temerei mal algum, porque o anjo está comigo? Não, porque tu estás comigo. Falando de Deus, falando do Senhor, que é o nosso pastor. Outro salmo conhecido, ele te cobrirá com as suas penas. Ele quem? O anjo? Não, Deus, o Senhor. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. Em Mateus 18:10, temos ali um texto um pouco difícil de interpretar, que faz parecer que cada criança tem um anjo da guarda, mas só parece. Pois, no máximo, aquele texto está indicando que os anjos podem proteger crianças, mas não está dizendo que cada criança tem um anjo ao seu lado, pois o texto ele diz claramente que esses anjos estão no céu, vendo a face de Deus. Outro texto que pode, talvez, ser uma tentativa de apoio a essa crença é Atos 12:15, quando dizem assim, deve ser o anjo de Pedro, no momento que Pedro estava batendo na porta. Mas isso não significa que cada cristão tem um anjo. Isso apenas confirma que os judeus têm essa crença de que tem um anjo parecido com cada judeu. Ou seja, os judeus acreditam nisso, e talvez esse princípio vem deles, de que tem anjo da guarda, quando a Bíblia não dá um apoio claro e direto para essa crença. Eu não estou dizendo que os anjos não podem guardar, não estou dizendo isso. Também não estou dizendo que os anjos não podem proteger ou que eles não protegem os cristãos, vez ou outra. Claro que protege. A Bíblia tem exemplos de pessoas sendo protegidas por anjos, tá? Vez ou outra, não 24 horas. O que eu estou dizendo aqui é, não existe um anjo ao lado de cada crente 24 horas por dia, com o único objetivo de protegê-lo, como se fosse um guarda-costas. Quem está ao lado de cada crente 24 horas por dia é o próprio Senhor, bem como os homens e mulheres de Deus
não são cheios de anjos. Você não é cheio de anjo. Você, se é um cristão, é cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Cristo. Agora, quanto à crença judaica sobre os anjos, ocorre que o Antigo Testamento ele destaca os anjos. O Antigo Testamento destaca os anjos e, melhor ainda, destaca o anjo do Senhor. Tá? É o anjo do Senhor que se destaca no Antigo Testamento. E, não sabendo eles que este é o próprio Cristo, eles acabam por cultuar, reverenciar os anjos como se fossem mandamentos na lei de Moisés. Veja, por exemplo, o que Paulo exorta em Colossenses 2, versos 16 a 18. Tanto que o autor aos Hebreus, ele disse, que Jesus é superior aos anjos, Hebreus 1:4. Portanto, eles não devem voltar aos anjos, que significa voltar ao judaísmo. E se Cristo é superior aos anjos, e se nós já temos o Espírito de Cristo habitando em nós, e até mesmo a mente de Cristo, os dons espirituais e a própria armadura de Deus, então para que ainda precisamos de anjos? Você prefere um anjo te guardando ou o próprio Cristo te guardando? Lembrando que Satanás não conseguiu resistir à palavra de Cristo na tentação, mas um principado resistiu ao anjo, fazendo-o atrasar por 21 dias a resposta a Daniel. Isso lá no livro de Daniel, capítulo 10. Então veja, os anjos, eles aparecem na Bíblia protegendo os salvos? Sim, claro que sim. Mas Deus, ele envia um anjo para uma tarefa específica de dar livramento para um e para outro, ok? Isso daí não é um anjo 24 horas guardando, isso daí é um momento que Deus enviou aquele anjo para dar um livramento, tá? Então são coisas diferentes. Uma coisa é Deus enviar um anjo para te guardar hoje, amanhã, aquele dia. Outra coisa é o anjo ficar aí do seu lado 24 horas. Pois o próprio Daniel, ele recebia a visita de anjos que lhe traziam respostas e interpretações, o que significa que os anjos não ficavam ao lado de Daniel, eles iam e voltavam. E na cova dos leões é a maior prova, quando Daniel diz, o Senhor enviou o seu anjo. Deus enviou o seu anjo, o que significa que o anjo não estava lá. Daniel 6:22. Também em Atos 12:11, Pedro diz assim, agora sei que Deus enviou o seu anjo. Ou seja, se enviou é porque ao lado, tanto de Daniel quanto de Pedro, não tinha anjo nenhum. Se tivesse, não ia precisar enviar um anjo. O anjo foi enviado naquela hora específica para dar o livramento, tornando assim evidente o fato de que antes não havia anjo nenhum ao lado deles. O termo anjo da guarda é muito usado nas crenças obscuras, que praticam magia negra. Estas chamam de anjo da guarda os espíritos malignos que ficam ao lado dos que acreditam e seguem esse caminho de trevas e os possuem e os escravizam, os quais eles também chamam de guias. Mas nós, amados, nós temos ao nosso lado 24 horas por dia o príncipe do exército do Senhor, que não dorme nem tosqueneja, é o guarda de Israel, o Senhor varão de guerra, Jeová é o seu nome. Amém? Espero que você tenha gostado desse estudo. Deixe a sua opinião nos comentários. Você sabia que não existe anjo da guarda? Ou você ainda discorda? Você tem textos bíblicos para iniciar um debate? Poste aí nos comentários. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, nos acompanhe nas redes sociais. Se você gosta de estudos bíblicos, eu faço um convite, tá? Vem estudar com a gente gratuitamente pelo WhatsApp. Nós temos um grupo de estudo fechado, onde você só vai receber estudos. É o primeiro link na descrição desse vídeo. Amém? Que Deus te abençoe.